Agora, não, Malu Gaspar vai presa baseado em quê, cara? Qual foi o crime que essa mulher fez? Ela tá em qual facção criminosa? O que é que ela anda fazendo? Ela é sequestradora? Ela é sicária? Ela é do Banco Master? Ela é da sicária, é isso? Ela é sicária? Deve ser, né? Ela deve ser um perigo, essa mulher. Ela deve ter uma metralhadora e sair matando o povo. Cara, que vagabundagem, hein? Que impressionante o nível que chegou essa nação. Puta que pariu. É isso aí, Eric. Ô, meu amigo Eric, até agora eu não entendi por qual motivo a Malu Gaspar seria presa. Foi ela que desviou o dinheiro lá usando o Banco Master? Não, não foi ela. Foi ela, por acaso, que entrou nas falcatruas do INSS? Ou foi o filho do Lula, o irmão do Lula, essa porra toda aí? Quer dizer que as autoridades cometem crime, cometem deslize, viram assunto popular, e se você falar aquilo que eles fizeram, aí tu vai ser preso, é isso? Por acaso a Malu Gaspar, ela está vendendo cocaína, ela está desviando verba da República Federativa do Brasil ou da Rede Globo, ou está fazendo falcatruas com algum entidade da República? Não, ela é uma repórter que ela só está transmitindo aquilo que a figura pública, que é STF, presidente, deputado, senador, desembargador e todo tipo de trambiqueiro que compõe esse puteiro chamado Brasil, cometem esses erros absurdos, pô. Ah, não, vamos prender. Aí no outro dia, o tal é abusador de menor. Aí a Malu Gaspar vai falar lá, o cara abusou de menor. Ah, não, vamos prender ela porque ela falou que eu abusei de menor. Abusei, mas ninguém pode falar. Eu andei no jatinho lá do vagabundão lá do Banco Master, mas ninguém pode falar não, que eu sou Deus. Eu não fiz concurso público, fui nomeado pelo um bando de fila da puta, agora eu chego aqui, eu viro um cão chupando manga. Eu não tenho exército, eu não tenho marinha, eu não tenho força aérea, eu não tenho polícia, eu não tenho porra nenhuma. Não tenho poder. Juiz nenhum tem poder, tem autoridade, desde que ele cumpra todos os itens da administração pública, que é moralidade, ele tem que ter legalidade, ele tem que ter impessoalidade, ele tem que ser exemplar, ele tem que ser incontestável, porque ele tem profundo saber jurídico e senso de justiça. É isso que está acontecendo na Suprema Corte no Brasil? Por acaso, todos esses juízes que estão lá, esses senhores lá que foram nomeados, isso é cargo comissionário. Ou o Congresso ajeita esta porra, isso não vai parar. Amanhã vamos botar quem? O advogado do PCC lá no STF, chega lá, porra, a partir de agora, quem falar mal do PCC vai ser preso. Ou Polícia Federal vai lá, o delegado vai lá, ai meu Deus, o cara mandou. Eu vou continuar repetindo. O Supremo Tribunal Federal pode mandar prender e deixar o pessoal morrer na cadeia. Vão responder, não vai ser hoje, vão responder, e quem cumpriu a ordem arbitrária vai entrar na porrada também. Olha, escreve o que eu estou falando, está chegando muito perto. Falei isso há uns 2 anos atrás, senhores, vai vir a Lei Magnitsky, vai vir sanções econômicas, depois vai entrar lá no TPI, vai passar por Vaticano, vai entrar na ONU-EA, o cerco vai fechar e vai estar pior do que a caçada aos nazistas após a Segunda Guerra Mundial. Ninguém está acreditando, né? Depois fica, pô, o cara é profeta. O profeta porra nenhuma, rapaz. Nós somos uma nação gigantesca e ninguém aqui vai chegar aqui, agora eu vou ficar com medo porque o cara entrou no STF, agora ele é o Deus, ele manda e o bando de maluco vai lá e cumpre a ordem. Porra, cara. A Malu Gaspar vai ser presa. Qual o crime que ela está cometendo para ela ser presa? Ah, não, ela vai ser presa porque ela está somente reportando as falcatruas e os delírios das autoridades. Não pode fazer isso não, porque a gente não gosta, manda prender a Malu. Que prendeu o caralho, rapaz? Malu Gaspar trabalho essencial para a República Federativa do Brasil. Coisa que era para os generais estar ajudando a fazer. Então, tudo que ajuda. Tá aí os generais exemplares do Exército, tudo preso. Qual foi o crime deles? Ah, porque acharam um papel. Eles diziam, eles estavam vendendo cocaína, vendendo arma.
passando o segredo da nação. Não, é porque teve um papel, e aí foi a pessoal com Bíblia lá no 8 de janeiro, e eu estava orando, e aquilo ali é um golpe. Mas teve tropa? Não, não teve tropa não, mas tinha um papel, uma minuta. Senhor, minuta nem documento é. Um documento tem que ser timbrado com o símbolo da República ou do órgão inerente, com a assinatura da pessoa lá. Isso que é documento. Rascunho é documento aonde, vale para quê? Então fala o seguinte, compra uma casa com rascunho, ou com a minuta, vê se tu compra um apartamento ou um carro. O nível que chegou de loucura das autoridades a aceitar a arbitrariedade. Vou repetir, um juiz, ele não tem poder, um juiz, ele é escravo da lei. Ele tem que cumprir a lei. Se ele não cumpre a lei, ele não é mais juiz. Ele é um déspota. E quem cumpre a ordem de um maluco também tem que pagar pelo crime que cometeu. A gente que acompanha um pouco mais atento, né, tem um olhar mais crítico sobre o que acontece aí no país, o que aconteceu, o que acontece nos últimos 7 anos, a gente constata com tristeza o que está acontecendo, mas assim, com aquele ar assim de, poxa, a gente sabia, a gente avisou, a gente cansou de falar que isso aconteceria, mas infelizmente parece que nos últimos 7 anos o Brasil, aí, principalmente esses órgãos de imprensa, as associações, organizações, todo mundo que está se manifestando no caso relativo a esse jornalista do Maranhão, se não me engano, Luiz Pablo, se não me engano, né? Acordaram de um sono, de um torpor profundo, né? Acreditando numa fé juvenil, pueril nas instituições que estavam justamente colocadas a favor da derrubada do bolsonarismo, dos bolsonaristas, dos conservadores, seja lá o nome que a gente queira rotular esse tipo de movimento no Brasil. Mas nada mais é, né, do que um ataque crível, né, frontal contra as instituições, contra a Constituição brasileira. Porque, vamos lá, a gente pode pegar o artigo 37 da Constituição Federal, que ela prega, né, os princípios da administração pública que o Carcará fala sempre aí, né? A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. No caso que chama mais atenção relativo a esse assunto é justamente a publicidade. Todo ente do serviço público, seja ele de qualquer um dos poderes, que está investido da autoridade pública, ou seja, trabalha para o povo, recebe o seu salário do povo, ele deve ter ciente dentro de si que todos os seus atos são públicos, né? Então não existe nenhuma esfera, com exceção de poucos assuntos de interesse nacional, da soberania e da integridade nacional, que são mantidos sob sigilo, e não essa avacalhação normal que a gente tem visto no Brasil, onde os órgãos das nossas maiores autoridades vêm impondo sigilo sobre coisas que deveriam ou têm que ser públicas. Porque a democracia é, por natureza, o governo do povo, pelo povo e para o povo. Então, aqueles que estão investidos dessa autoridade, eles devem nos representar e devem prestar contas sobre o que fazem, porque eles assim fazem em nosso nome, inclusive o judiciário, mesmo não tendo mandato, não tendo sido eleitos, mas de uma forma indireta, o nosso representante no executivo, autorizado e assinado, né, pelos legislativos, eles que autorizam aqueles juízes a exercerem esse tipo de autoridade e não de poder, como muito bem colocado, bem lembrado pelo Carcará. Já no artigo 237 da mesma Constituição, a gente vai lá e dá uma olhada lá e vê que é claro, né, que ele fala sobre liberdade de expressão, de informação e de pensamento, e veda qualquer tipo de censura. Então, é livre o pensar, é livre o informar e é o livre manifestar. Logicamente, se eu manifestar, falar ou propagar uma notícia falsa, eu também estou vulnerável de acordo com as legislações. Se eu cometi alguma injúria, difamação, eu tenho que provar desse tipo de coisa. Agora, do lado do jornalista, que também tem os seus artigos que o protege da sua fonte, o que a gente vê nesse arcabouço jurídico extranormal, extraordinário,
que veio na avalanche do inquérito das fake news, com seus 7 anos de fundamentação que transcendem a Constituição, porque qualquer jurista, qualquer pessoa, é só analisar e entender que a sua criação foi uma criação extraconstitucional, do qual, lá atrás, né, para perseguir, para justificar a perseguição contra aqueles que se diziam contra o movimento bolsonarista, numa votação de 10-1, né, o único discordante foi, então, o ex-ministro Marco Aurélio de Mello, justamente aquele que também deu nome para o inquérito do fim do mundo. Ou seja, ele sim, lá atrás, era um profeta, porque já estava visualizando aonde aquela ação ilegal, tida como extraordinária, ia nos trazer como nação. E a gente vê isso hoje. Aonde que nós estamos parando? Porque dentro de uma blindagem, qualquer ação, qualquer notícia contra um membro da mais alta legislatura é tido como um ataque frontal contra a instituição do Supremo. Então, eles avocaram para eles essa blindagem, dizendo que um ataque contra um é contra todos. Parece o lema das feministas, né? Que feminista é muito bom quando ataca os seus interesses, mas elas não se defendem quando a causa é única, como é a causa global. Então, o STF parece usar da mesma ferramenta de defesa. Então, infelizmente, isso que acontece, o que aconteceu agora, essa investigação, né? Essa autorização para uma investigação da Polícia Federal que entrou na casa do jornalista, pegou celulares, computadores e vai avacalhar com a vida do cidadão, como também bem colocou o nosso ouvinte aí, que também aconteceu com todos eles, Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, Constantino, Monark e outros tantos, Ricardo Fiuza, né, que foram cancelados praticamente, tiveram que se mudar, ou tiveram que entrar praticamente no anonimato. Essa ferramenta daqueles que apoiavam esse tipo de coisa, agora o monstro que eles ajudaram a criar, ele vira as costas e vai morder aqueles que estavam carregando a coleira. É claro assim, porque os sistemas autoritários vivem da mesma sistemática. Dão a mão para aqueles que inicialmente justificam as suas ações extraordinárias, mas depois se voltam contra aqueles que foram os seus criadores. A história está repleta de exemplos como esse. E aqui é só mais uma repercussão. E essa ação, ela não tem como não ser entendida como uma clara aviso de perseguição para os próximos jornalistas que ousarem cometerem qualquer anúncio de qualquer reportagem que diga contra as ações tomadas nos seus resorts de Itaiaiá, contra seus contratos com 129 milhões de explicações que não são dadas, contra qualquer ato que vá contra as ações inconstitucionais, criminosas cometidas eventualmente, que precisam ser julgadas por qualquer um dos seus membros. Então, é uma clara ação para aqueles jornalistas. E aí, nessa esteira, eu concordo. O dia que essa água, que essa maré bater nas costas da Rede Globo de televisão, Malu Gaspar, Lauro Jardim e toda aquela trupe de gente, as coisas vão ficar muito ruins. Porque a mídia, como a gente falou no começo, parece que acordou do seu sonho de bela adormecida, do seu profundo sono. Só que eu não sei qual foi o príncipe que foi lá beijar para acabar esse torpor. E o amor parece ter acabado. E o presidente da República parece que está deixando o barco rolar, porque também não se manifesta. Então, os interesses escusos da República, os interesses pouco republicanos que a gente vê acontecendo, são mais um dos casos que a gente vem acompanhando rotineiramente nesses anos, mas que parecia que a mídia estava acordada e agora levanta desse sono profundo.